Uma boa noite a todos vocês que já estão aqui conosco em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Não me canso de falar que pela gratidão que eu tenho a Deus, depois de tudo que eu passei, Ele me dá a oportunidade de voltar com a Hora da Prosa. E eu quero hoje dar as boas-vindas a um grande amigo, Matheus Silva, agora um jovem empresário. E, gente, receber você aqui em casa, Matheus, porque eu tenho um carinho enorme pelos seus pais, você sabe disso, por você, pela Rúbia, uma amizade de longos anos. E nós, da Hora da Prosa, ficamos muito felizes quando você aceitou o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Beleza. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, reforçar aí, Cristina. Agradecer o convite. Já estava esperando, já tem tempo. Uma hora eu vou receber esse convite aí, pelo menos para ver se esse pão de queijo é de verdade. É de verdade. Mas já confirmei que realmente é. Então, assim, agradeço, é uma honra estar aqui, até pelo como vem caminhando a Hora da Prosa e é importante, o espaço que você acaba abrindo e cedendo para os Antônio Carlenses, para as demais regiões que vem acompanhando aí. Então, eu só tenho a agradecer e, como o próprio nome diz, vamos prosear e vamos fazer aí a nossa Hora da Prosa. Gente, como o tempo passa. Eu e a mãe do Matheus, a Rose, nós... eu ia falar crescemos juntos, ela cresceu, eu continuei no meu tamanho, então eu vou falar, nós estamos envelhecendo, juntas, jeito, estudamos juntas. O pai do Matheus, o Elcio, sempre foi um grande amigo. Eu me lembro da Rose grávida de você, da Rúbia, sou madrinha da Rúbia. Então, assim, é uma ligação de muitos anos. E eu fico muito feliz, sabe, Matheus, quando eu vejo e se tornam conhecidos, se tornam grandes profissionais, que é o seu caso. O Matheus, gente, ele além de advogado, ele agora é empresário, está montando aí franquias, Isso vai ser assunto para uma próxima Hora da Prosa, se Deus quiser. Mas hoje o Matheus veio aqui para falar para nós sobre um assunto muito importante: uso capião. Existem muitas dúvidas, Matheus? Então eu gostaria, antes da gente falar sobre o uso capião, eu queria saber como é que você virou advogado. Você escolheu isso? Foi a Rose e o Elcio que, não, você vai ser advogado? Ou é dom, sabe? Como aconteceu isso na sua vida? Na verdade... você sabe, com 14 anos eu fui para o seminário de Mariana, Ia ser padre. Pelo menos o intuito era esse, Então, de qualquer forma, eu fui para o seminário, fiquei durante 4 anos. E ao longo do período seminário, a gente vai sendo submetido a vários testes profissionais, vocacionais e etc. E aí eu percebi ao longo que eu não tinha vocação para o sacerdócio, para ser padre. E lá todo momento que a gente era submetido à questão de testes, eles falavam, olha, eu acho que você deveria ir para a área de humanas. E isso eu fui amadurecendo, e quando deparou a hora de escolher para fazer uma faculdade, eu optei pelo direito. Então, assim, você sabe muito bem, e assim, quem me conhece aqui de Antônio Carlos, sabe que eu não tenho parente nenhum advogado, minha mãe professora, meu pai caminhoneiro, eu não tenho pessoas que, eu puxei porque eu tenho um tio, eu tenho um avô e tal. Não, então não foi por isso não, foi porque realmente eu escolhi quando teve o teste vocacional e eu me identifiquei e falei, eu vou ser advogado. E assim já são 13 anos que eu advogo e vou caminhando, Então foi mais ou menos isso, não teve eu achei bonito, não, é por causa de... Não, foi porque realmente eu fui direcionado para a área de humanas e entre as opções eu escolhi o direito. E a vida é engraçada, porque de padre ele acabou casando, 5 anos. 5 anos de casado.
e acabou se tornando um grande advogado. O Matheus, atualmente, em que área que você atua? Eu atuo na área que a gente fala civil, né? Que é a área mais voltada para os campeão, questão de inventário, família, que é a área que eu me identifiquei porque eu leciono na faculdade. Então, eu sou professor, já tenho 4 anos, e é uma área que realmente eu gosto. Então, assim, o direito são vários ramos, né? Que ele vai abrindo, vai tendo esse leque, mas eu foquei mais na área civil. Então eu deixei o previdenciário um pouco de lado, o criminal, né, o penal para não me identifico, o trabalhista também não, e foquei para essa área mesmo, que vem desde a pensão até uma reclamação às vezes contra um banco, uma parte do consumidor. É uma área bem, dá para você navegar bastante. Então eu fui mais para essa área. Então, Você falou que atualmente também você leciona, sim. E você leciona onde? No Aprendiz, né? Em Barbacena, que é a faculdade, lá tem curso técnico e tem também o direito, né? Então, eu leciono lá tem 5 anos. Por sinal, é um colégio muito bem conceituado. Sim, nota, assim, a aprovação sai na frente com as concorrentes. A questão de aprovação na OAB, em questão de concursos, está sempre à frente. Até porque os professores em si, da casa, é tudo mestre, doutor, também assim, tem uma prática, são ex-delegados, tem também a próprio muito advogado. Então, assim, os alunos têm sempre um alto. Então, assim, é uma faculdade muito boa, com pontuação, com a nota junto ao MEC, excelente. Então, sempre sai à frente. Então, assim, eu já estou lá tem 4 para 5 anos e, assim, a gente acha que mais ajuda a gente do que ajuda as pessoas, né? Com certeza. Você está ali, então, de qualquer forma, só tenho a agradecer, mas é uma ótima universidade. Tem muitos alunos, Matheus, de Antônio Carlos lá? Tem o curso de Direito, assim, o curso técnico lá tem muito também, porque aqui o pessoal faz muito técnico lá, mas de Direito eu tenho algumas pessoas assim, nos primeiros períodos. Então, não, até no sétimo também tem um ou outro assim, porque são 10 períodos, né? 5 anos. Então, para Antônio Carlos tem sim, tem bastantes alunos lá, tanto no técnico quanto no Direito. Eu fico muito feliz, Matheus, quando vejo essa juventude, né, dentro da escola, procurando se profissionalizar. É muito bom, né? É muito bom a gente ver a juventude querendo aprender, ensinar. Eu acho assim, muito, como as coisas mudaram. Antigamente era difícil, não era todo mundo que tinha a oportunidade de estudar. Hoje só não estuda quem não quer. Até porque hoje tem possibilidade de bolsa, né? Hoje também tem possibilidade. Antes era muito difícil, né? Tudo muito difícil. Muito mais difícil. Então, hoje, querendo ou não, você tem a questão de um incentivo, de bolsa. Tem muitas pessoas que trocam, às vezes, o trabalho, às vezes, a troca de bolsa, né? Que é como se fosse um estágio. E te dá possibilidades. Então, hoje, basta a pessoa querer também, né? Então, vem muito da pessoa, né? É o que eu disse, só não estuda quem não quer. Perfeito. E às vezes a gente fica olhando questão, faculdade, qual faculdade, etc. Igual, lógico, nós vamos olhar o currículo, né, e as possibilidades, mas quem faz muito é o aluno também, né? Com certeza. O professor, ele dá um empurrão, mas depende muito do aluno, né? Ele querendo, Ele vai. Só caminha. depende, porque você vê que a gente vê aqui numa cidade tão pequena igual a nossa, você vê que tem gente espalhada pra tudo quanto é Pelo jeito, mundo né? todo. Então, de qualquer forma, depende muito da pessoa que ela quer, né? Nós temos aí Antônio Carles, que estão até fora do Brasil, vários, né? E que se tornaram grandes profissionais. O Matheus, agora vamos falar um pouquinho sobre o uso capião. Eu queria que você esclarecesse para nós o que é o uso capião, quem tem direito, como que isso funciona, porque às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, tem um terreno ao lado da minha casa, eu já ouvi isso. Tem um terreno ao lado da minha casa, ninguém paga IPTU. Se eu for lá pagar 10 anos de IPTU, eu tenho direito ao uso capião? Sabe, várias vezes eu já ouvi esse tipo de colocação.
Então, eu gostaria que você esclarecesse para nós como que isso funciona, quem tem direito, quem não tem, porque tem gente que acha que é simplesmente pagar o IPTU. Como que funciona a questão do uso capião? Antes de falar do uso capião um pouquinho, a gente tem que falar um pouquinho da questão da escritura, para falar de posse e propriedade, que é uma diferença que a gente tem que falar, não tem como. Sim. Porque tem muita gente que às vezes está no imóvel, mas não tem a documentação. Então aqui Antônio Carlos, a gente pode falar com propriedade, né, que a gente convive aqui, sabe que muitas pessoas eles só têm um compra e venda, tem outras pessoas que não têm absolutamente documento nenhum. E a gente tem que falar que a escritura ela valoriza o terreno. Então quando eu falo da escritura, se eu virar e falar assim, Cristina, eu tenho um terreno para te vender. Aí você fala, Matheus, quanto você quer no terreno? Olha, Cristina, te vendo por 100 mil reais. Só que ele não tem escritura. Ele tem compra e venda. A maioria das pessoas já põe um pé atrás. Desistem, a maioria desiste. Faz uma diferença para mim, porque não tem escritura. Eu vou ter gasto. Eu vou ter que ver, eu consigo passar, como é que foi, deixou para lá. Então, assim, primeiro quando a gente fala de campeão, é uma forma de você regularizar o seu imóvel. Porque a partir do momento que você consegue uma escritura para o seu terreno, você valoriza o seu imóvel. Porque se você for vender, você passa a ter uma escritura. Então, o que você antes vendia, o compra e venda, vou passar o compra e venda que eu tenho, hoje você poder ir no cartório e passar a escritura, você vai colocar um valor, ele vai agregar um valor no imóvel. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer uma diferenciação entre posse e propriedade. Propriedade é quando eu tenho um documento. E posse, às vezes eu estou no lugar, mas eu não tenho documento. Então pode ser que você aqui na sua casa, você tenha os dois. Tanto a posse, você mora há anos, e tem a escritura. Só que tem gente que só vai ter a posse. E aí a gente chega no uso capião. Quando eu falo de uso capião, a gente tem, Cristina, vários tipos de uso capião. Se a gente for olhar mesmo a fundo, a gente pode esbarrar em até 36 tipos de uso capião. Que às vezes pega desde o uso capião indígena, aí tem o uso capião especial, o extraordinário, etc. O importante hoje aqui, até para o público, pelo pessoal as pessoas que acompanham a sua live, né, a Hora da Prosa, é importante a gente fazer uma diferenciação do comum, o usual, que é o uso capião especial, urbano, que aí nós vamos falar dos requisitos, o ordinário e o extraordinário, que é a questão que só vai diferenciar mesmo a questão do prazo que você está na posse. Então, hoje, se uma pessoa perguntar assim, Matheus, Ô, Matheus, oi. Desculpa. Não, tranquilo, pode se deixar aqui. O especial urbano, tem ele rural também? Uhum. Sim, só vai mudar a questão da metragem, que nós vamos olhar do terreno. E uma dúvida minha, existe uso capião para coisas móveis? Sim. Por exemplo, carro? Sim, a possibilidade de você demonstrar a posse de um veículo, que a documentação está em nome de terceiro, mas você demonstra a posse. Então, quando eu falo de uso capião, a gente sempre pensa em móvel, mas tem para bem móvel, sim. Existe. Então, quando você me perguntar assim, Matheus, quais são os requisitos hoje para uso capião? Então, para mim entrar com uso capião, para me demonstrar, é só eu pagar o IPTU mesmo, é só eu cuidar do lote ao lado e etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar primeiro eu tenho que ter um lapso de tempo naquele local. A primeira coisa, independente se for o uso capião especial, que é de 5 anos, o ordinário, que é de 10 anos, e o extraordinário, que é 15 anos. Então, a primeira coisa, no especial, eu tenho que ter, especial urbano, eu tenho que ter um lapso de tempo. Então, o especial urbano tem que ter 5 anos ali, que eu estou ali, e aí vem um segundo requisito logo colado, que chama animus dominus, que é o quê? Eu ter alma de dono. Alma de dono é como se fosse o seguinte, olha, engraçado, eu não sabia que aquela casa não era da Cristina. Todo mundo, eu achava que essa casa aqui era sua. Você se porta como dona. Você cuida. Perfeito. Não só cuidar, Cristina, porque às vezes eu vou cuidar daqui, mas não vou estar aqui e às vezes a pessoa não sabe quem está cuidando. Na verdade, os confrontantes, você cuida realmente como dona, mas se porta como dona.
E aí eu tenho esse requisito eu tenho essa alma de dono, esse ânimo de dono, né, que é o de cuidar, eu tenho esse lapso de tempo e tem essa posse que a lei fala, né, de mansa e pacífica. O que é isso? É você estar numa posse aqui e não ser perturbado. Não chegou nenhum oficial de justiça aqui e falou, Cristina, infelizmente você vai ter que sair, que essa casa aqui não é sua, não, você invadiu. Olha, Cristina, nós vamos ter que entrar com uma ação porque você não é dona. Então, se você permanecer numa posse por um lapso de tempo, permanecendo, cuidando como dona, fazendo todo esse trâmite, que não é só pagar o IPTU, o que vai acontecer? Eu consigo dar entrada no uso capião. Só que começa a esbarrar com a questão de metragem. Porque, olha para você ver, se caso tiver dúvida, você para, tá? Eu sei que o seu apelido é Tagarela, mas... mas de qualquer forma eu falo. Sabe por que eu dei o apelido de Tagarela? O pai dele me pôs esse apelido, viu? Deve ser porque fala pouco, né? De qualquer forma, se caso você... Ô, Matheus, para aí, pisa no aqui, Antônio Carlos, eu olhar um determinado terreno, entrar no terreno, começar a cuidar como dono e fazer as edificações que forem, etc. E depois tentar entrar no uso capião. Então, como que funciona? Além de ter esses requisitos, tem uma metragem. Então, nesse especial urbano, que é de 5 anos, então tá, a Cristina, para nós aqui que estão acompanhando, a Cristina tem uns 5 anos? Ok, ela consegue comprovar. Aí, às vezes, fala, mas por que eu comprovo que eu estou 5 anos no lugar? Então, assim, primeiro, quando a pessoa procura um profissional, ele vai começar a indagar a pessoa, olha, lá tem luz? Tem. Quando que foi o emplacamento da luz lá, ou da água? O próprio IPTU, né? Perfeito, claro. Você tem as contas, você recebe os vizinhos confrontantes, depois a gente vai até esbarrar na questão de engenheiro, né, que faz toda essa documentação. Mas como que eu vou provar isso? Então a Cristina realmente conseguiu comprovar que no terreno ali, no imóvel, ela tem, né, os 5 anos que ela cuida, ela tem essa questão de dono. Mas aí a gente pergunta o seguinte para esse de 5 anos, metragem. Muitas pessoas confundem a questão da metragem do uso capião. Porque às vezes a gente acha que então, nós vamos entrar numa fazenda de, de hectares, e depois a gente entra com o uso capião que vira para nossa, nós estamos cuidando. Mas não, na verdade, nesse especial urbano, nós temos uma metragem limite de 250 metros quadrados. É um lote. O lote, é aí que está. Tem lotes até maiores, né? São 360. Isso que eu ia te falar, o lote padrão que nós temos hoje é 360. Só que às vezes a dúvida que as pessoas às vezes procuram é da cultura nossa, não só de Antônio Carlos, mas assim, da nossa região, os puxadinhos, né? Sim. Então eu faço uma casa aqui, eu faço uma varanda, eu faço um banheiro, uma área gourmet, o que seja. Só que, na verdade, conta o terreno, não a edificação. Então, quando eu entro com uso capião especial urbano, o imóvel, ou seja, o terreno, é até 250 metros. Posso ter uma casa de 3 andares, que vai ser aí muito mais. Se tiver 251 metros. Cristina, vou te ser bem sincero. Não consegue. Na hora que for fazer a metragem, porque precisa sair, o uso capião nada mais é que te dá uma escritura, uma matrícula, né? Sim. Ela sai com as confrontações e com a documentação que o engenheiro vai fazer. Então, se você aumentar aquilo ali, pode ser que você está esbarrando nos confrontantes, que eles vão assinar. Então, para uso capião especial urbano, 250 metros. Aí você falou, Matheus, e rural? Eu posso ter rural, só que o rural nós vamos para hectares, até 50. Tipo, é uma possibilidade, porque se eu falar contigo hoje 250 metros na zona rural, não é praticamente nada, né? A gente sabe que é muito maior. Então, assim, os requisitos gerais, eu falei do especial urbano, mas esses de ser dono, de conseguir comprovar a posse, que você já está lá faz tempo, vai usar quase em todos que nós vamos da modalidade de uso capião, mas vai diferenciar. Então, pode falar que eu vou falar uma outra observação que está deixando passar. Falo bastante. Né? Vamos supor, por exemplo, minha casa aqui,
E parece que o terreno tem 300 e poucos metros. Uhum. Eu entrei na casa, cuido da casa, né? Fico aqui 5 anos, mas o terreno tem 300, vamos pôr aí, 360 metros quadrados. Eu poderia entrar com os campeão e só Delimitar os 250. delimitar os 250 Então, e deixar para os vizinhos, por exemplo. Na Ou para ninguém, né? na, Para ver- ninguém. na verdade, seria uma área morta, né? Ela ficaria uma área morta. Mas isso pode acontecer. Você pode até fazer, porque na verdade você vai colocar documentação. Tanto no cartório, que nós vamos falar do jeito de fazer os campeão ainda. Mas o que vai acontecer? Quando você for fazer os campeão, é feita uma busca. Nós vamos fazer uma busca cartorária da matrícula. Então pode ser que você esbarre lá. Porque olha, para você ter uma ideia, se você vai fazer dessa área toda, busca no cartório de registro de imóveis, aparece lá que a metragem daqui é 360, você vai ser indagada por que você está fazendo 250. Você está querendo só adequar para cada um dos campeões. E aí você começa a ter travas para poder fazer. Entendi. Então, de qualquer forma, você acaba tendo os requisitos. Tem hora que eu penso que, assim, até uma opinião minha, né? Na questão de, eu acho a metragem muito pequena. Não, eu ouvindo você falar, estou aqui pensando, eu conheço algumas pessoas que estão passando por isso. Uhum. E que a metragem é muito maior. Muito maior. E são pessoas assim, são filhos que ficaram na casa dos pais, os pais faleceram. Não, os pais pegaram aquele imóvel de alguém e aí não foi feito inventário, não tem escritura, não tem nada. E são filhos que cuidam, que investem, né? Porque você investe. E se eles estiverem ouvindo agora, eles devem estar muito tristes, sabe? Não, mas porque imagina você cuidar a vida inteira e nunca conseguir regularizar por causa da metragem. Mas às vezes, depende como é o terreno, são vários herdeiros, você consegue às vezes fazer até uma divisão, né? E fazer outros documentos que sejam, estão falando dos campeão, mas eles têm outras possibilidades. Então, você consegue fazer outras possibilidades para a pessoa ter escritura. Quando eu estava falando do uso campeão especial urbano, que era o exemplo que eu estava falando de você e etc., a gente não pode esquecer que o requisito máximo dele é a pessoa não ter outro imóvel no nome. Porque senão seria muito fácil. Ela tem que provar que ela precisa daquele imóvel, né? É como se fosse uma questão humana. Eu preciso ali, eu estou ali e não tenho outro imóvel. Estou falando na questão do especial urbano, que é de 5 anos. Sim. Então, vamos dar exemplo. Esse caso, não tem documento nenhum, não tem escritura, não tem absolutamente nada, mas também não tem imóvel no nome. Então, quando eu entro com o processo, quando eu vou entrar com os campeões, Matheus, vou te procurar aqui agora para fazer os campeões, tá? Beleza. Cristina, eu vou te dar 2 possibilidades. A primeira, ou nós vamos fazer cartório, ou nós vamos fazer judicial. Agora nós temos essa modalidade. Aqui até, Antônio Carlos, assim, na questão de escritura, na questão de documentação, o cartório daqui é anos-luz à frente de vários. O João é uma pessoa amiga nossa, né? Com certeza. O João é um grande profissional. O João assim, ele tem assim, um conhecimento, uma bagagem que se chegar para ele mostrar pela escritura ali, ele fala na hora, ó, isso aqui, você vai fazer isso aqui. Mas ele tem que puxar, né? Eu sou o avô, sou João Faria. Então o João, assim, é uma pessoa que, aqui no Antônio Carlos, né? Então na verdade quebra, né? O ditado que santo de casa não faz milagre, pelo contrário, faz sim. O João aqui, ele resolve muita coisa que todo o pessoal de fora vem fazer aqui. Então, de qualquer forma, quando vamos fazer no cartório, por exemplo, seja o uso campeão. Primeiro, não pode ter conflito. Porque eu só vou no cartório se não tiver conflito, se não tiver menor envolvido, se nós não estamos diante de um conflito, porque senão a gente não consegue resolver, aí tem que ser judicial. Quando eu vou entrar com o uso campeão, qual o documento que a pessoa vai ter que separar? O que eu consigo levar além da posse que nós já conversamos? Então, primeiro eu tenho que provar que realmente o meu terreno ele tem a metragem, então eu preciso de um auxílio de um profissional.
Eu não posso simplesmente pegar um papel aqui, mesmo que eu desenhe bem, ó, vou fazer aqui. Escrever 250 metros. Não dá. Então, nós temos documento próprio para isso. Então, eu tenho que contratar um engenheiro, e aí o engenheiro ele vai fazer um memorial descritivo, vai ver quem que são os seus confrontantes. Olha, na frente é a prefeitura que assina, que é a rua, atrás é rio, córrego, é a linha, que aqui nós somos cortados, né, pela linha IMRS. Então, eu tenho que fazer todo esse estudo, fazer esse levantamento, para isso começar a movimentar o processo. O uso campeão tem, às vezes as pessoas falam assim, nossa, não vou mexer, porque demora, eu vou ter um gasto muito alto, porque a gente tem essa cultura de tanto inventário quanto os campeões ser muito caro e demorado. Só que o benefício, às vezes, de você ter escritura, eu falei lá atrás, de você valorizar seu imóvel, de você ter. Então, assim, independente dos requisitos, a primeira coisa, quem está nos acompanhando, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, eu estou aqui na posse hoje, eu sou dona, eu tenho posse, mas eu não tenho propriedade. E aí eu tenho que, para poder diferenciar, quanto tempo que eu estou aqui. Porque tem certeza que você conhece, eu conheço aqui Antônio Carlos, que tem pessoas que estão assim, anos, e não tem escritura. Ou seja, já passou de 15 anos, porque nós temos o que eu estou explicando hoje, de 5, de 10 e de 15 anos. A diferença do de 10 e o de 15 é que a pessoa tem que ter um documento. Ou um compra e venda antigo, que fala justo título, sabe? Ou um papel. Ou a prefeitura, porque aqui a gente também, né, tem muitos terrenos floreiros, né? Sim. Aqui em Antônio Carlos. E aí até faço essa observação. Mateus, eu estou num determinado terreno, eu posso fazer o uso campeão, posso entrar com essa ação e tal? Olha, a gente fala, pode, mas cuidado com depende. Porque aqui, igual por exemplo, olha, o terreno ele pertence a quem? A justiça não sai apenas, se for judicial ou se for no cartório, eles vão fazer uma busca, né, Cristina? Com certeza. Para saber da onde que é aquele terreno. Esse terreno ele pertence a quem? Ele pertence ao Estado? Porque se for bem público, eu não posso entrar com o uso campeão. Porque senão era muito fácil. Olha aqui o terreno nosso, tanto terreno que nós temos. Vago. Eu ia muito bem cercar 250 metros, se for urbano, começa a construir, tem certeza, e aí nós vamos ver, durante os 5 anos ninguém entrou em contato, ninguém entrou com uma ação, não teve reintegração de posse, não teve absolutamente nada, e aí eu vou portar como dono, e querendo ou não, já tem um imóvel. Por isso que tem algumas regras que a gente tem que acompanhar. O Mateus, com relação, você está falando, por exemplo, terreno floreiro não pode. O terreno floreiro tem uma observação. Que é a maioria dos casos, Antônio. A observação quem que cedeu ele? Ele tá, porque o terreno floreiro nada mais é que ele está no meu nome e eu estou cedendo para você morar. É a mesma coisa se eu tiver, por exemplo, você ter uma casa e me emprestar incomodar. Não tem gasto, eu não tenho que te pagar nada, não é aluguel. Eu não posso entrar com uso campeão. Porque eu sei que é acomodado. Agora o terreno floreiro se ele não pertencer à prefeitura, se ele não pertencer a bem, no caso que eu falo a questão de união, se ele não for voltado, eu posso. Tanto que tem muitas pessoas que têm dúvida, que foi o exemplo que você deu, herança, eu posso entrar com o uso campeão? Posso. Desde que eu consiga comprovar esses requisitos. Que a pessoa já tem a posse, eu vou entrar no nome de uma pessoa só, e etc. Só que quando realmente não tem a documentação. Porque às vezes a pessoa não quer fazer um inventário, que realmente às vezes fica mais oneroso, e aí a pessoa, ela espera, né? Vou esperar para entrar com os campeão, mas aí tem os requisitos que a gente tem que entrar aqui. Terreno, Mateus, sem edificação. Que é contado. A pessoa faz uso do terreno para plantar. Então, em casa, nós temos casos assim. Muitos, né? A pessoa usa aquele pedacinho para plantio. Uhum. Ela pode requerer uso campeão? Aí eu te pergunto, né, pra gente... De quem é o terreno? Não, e outra, não é nem isso, né? Ela tem outros imóveis, na verdade ela utiliza ali como moradia, porque você falou só para plantar. Tem casa que é só para plantar. Só que a maioria da pessoa, às vezes, eu estou cuidando aqui do vizinho, vou plantar, vou cuidar, mas ela tem outro terreno, ela tem outro imóvel no nome,
ela não usa ali como residência, ela não mora ali, então eu começo a esbarrar em algumas travas para o uso campeão. Mas se ela vive de aluguel, por exemplo. Ela não tem imóvel. Ela não tem imóvel no nome. Ela cuida ali, ela pode até entrar, só que na hora que tiver uma audiência, que aí ela vai levar as testemunhas, a primeira coisa que eles vão perguntar na audiência: olha, a Cristina, ela mora lá no imóvel? Aí a testemunha, com certeza, Não. não. Ela mora em Barbacena. De aluguel, né? Porque estou dando exemplo de aluguel, mas ela não mora não, ela só tem a plantação mesmo. Então você começa a esbarrar. Porque esse tipo de ação de uso campeão nada mais é que ele está previsto na Constituição, no artigo 183. Então, esse que nós estamos conversando, que é o urbano, que é o foco que nós estamos dando, né, de 5 anos. O que acontece? Ele é mais uma parte voltada, eu posso falar assim, voltada mais para o social. Para a pessoa, às vezes, que não conseguiu realmente a escritura, mas que está na casa, que ela só tem aquela casa. E ela regulariza, né? Agora, Mateus, vamos supor que eu esteja nessa casa aqui há 30 anos. Eu já estou aqui, tem 50 e poucos, né? Mas vamos supor que eu esteja aqui há 30 anos. Mesmo tendo 30 anos, eu tenho que obedecer os 250 metros. Porque, não, que eu quis perguntar? Antes, a metragem foi maior, era menor, alguns anos atrás? Na verdade é o seguinte, o exemplo que eu estou dando a todo tempo aqui é os dos 5 anos. Após passar esse lapso de tempo de 5 anos, nós vamos esbarrar em outras modalidades do campeão. Sim. Então, quando eu vou na modalidade, por exemplo, de 10, 15 anos, não fala em metragem. Não fala em metragem, fala de eu ter o justo título, que é um documento, mas não fala da metragem. E o que é melhor ainda, para quem, igual o seu caso, tem 30 anos, 50 anos está aqui, não fala da possibilidade de você ter ou não outros imóveis. O exemplo que eu dei, que os requisitos que eu falei primeiro, é dos 5 anos, que é especial. Então, na realidade, aquela pergunta que eu te fiz lá no início, se a pessoa mora num terreno de 360 metros, 5 anos, ela pode diminuir? Então, o correto seria ela esperar, já está ali 5, ela espera 15. Perfeito. Não é? Como você falou 5 anos, eu voltei não, por hora não. Por hora ela, felizmente, não. Mas se a gente tivesse que dar um conselho para as pessoas, a gente falaria, olha, você já ficou 5? Espera mais 10, que você consegue. Porque na verdade, a todo tempo nós vai mudando, né? Com certeza. É um perigo. Há pouco tempo eu vi uma decisão que a pessoa estava no imóvel por 2 anos, que é o uso campeão familiar, quando existe o abandono. Casado, e, por exemplo, o homem vai embora, o casal, o companheiro e etc. vai embora, e aí a pessoa consegue comprovar que ela está há 2 anos nesse imóvel, com posse, mansa, pacífica, etc, todos os requisitos que eu falei. E aí ela consegue comprovar e tenta pegar o uso campeão da parte da pessoa que abandonou, que foi embora. Então teve uma decisão favorável isso de 2 anos. Olha, você vê, a gente estava falando antes, o pessoal falava, não, eu estou aqui tem 30 anos. Então a gente falava do 15 anos, que é o extraordinário. Sim. Tem o ordinário 10 anos. Hoje, se você falar assim, Mateus, qual que é o melhor, às vezes, que vai pegar o máximo de pessoa, questão de requisito? É o de 10 e de 15 anos. Deixa a pessoa ter um documento. Então, 10, 15 anos, independente não vai focar na questão da metragem, não vai focar se você tem outro imóvel. Porque 15 anos você está num imóvel sem ter nenhuma ação contra você, não aparecer nenhuma pessoa para falar que é dona, a chance de realmente ser seu é muito grande, Cristiano. É muito maior. Porque antigamente, Mateus, eu me lembro, quando eu era mais jovem, não sei se ainda acontece isso, publicava, né, a questão do uso campeão em vários jornais. É uma das fases no processo, no decorrer do processo. Assim que eu entrei com o processo, juntei a documentação do engenheiro e falei que realmente eu sou dono, fui no cartório, fiz uma busca, porque às vezes as pessoas acham que não tem escritura, mas nunca fez uma busca.
Se você hoje for no cartório de registro de imóveis e pagar por uma busca, você pode pagar pelo endereço ou pelo nome da pessoa. E aí fala realmente se tem matrícula, quem que é o dono. É público. Você pode ir lá hoje e, por exemplo, pesquisar o seu terreno vizinho. Então, às vezes a pessoa tem escritura e nem sabe. Mas, a partir do momento que eu fiz essa busca, peguei certidões negativas e etc e começou a correr o processo, a justiça ela pede para publicar editais. São 3 editais que são publicados. Ela vai publicando os editais que você comprove que antes era utilizado em jornal de grande circulação e hoje, né, vai para o edital do Tribunal de Justiça. E ali publica, ó, Cristina Carvalho está com uma ação aqui de uso capião, o processo é tal, ela porta como dona, estou falando assim, bem a grosso modo e tal, ó, se tiver alguém, só que aí eu faço uma outra pergunta, Cristina. Quem que olha edital? Ninguém. Quase ninguém. Eu vou falar assim, quase ninguém, porque às vezes pode ser que tem gente que agora, em vez de estar vendo aqui, está olhando o edital. Mas de qualquer forma eu acho muito difícil. A gente pegar jornal, igual você está falando, não, antigamente, né? Nem sei quanto tempo que você está falando, antigamente estava no jornal, mas saiu nos jornais. Eu me lembro, eu ainda trabalhava na época, por isso que eu me lembro. Agora, Matheus, ganhei os campeão. A prosa hoje está tão boa que o tempo está voando. Tá certo. Consegui os campeão. Aparece alguém depois de concluído. Aparece alguém que era dono da casa. Eu costumo falar que quem chega na frente bebe água limpa, né? Porque não tem como reverter. Depois que aconteceu todo esse processo, que foi publicado os editais, que não tinha matrícula e abriu uma nova matrícula que seja, ou que realmente você tenha a propriedade, você perdeu o prazo. Você teve o período, o tempo todo, de 10, 15 anos, para você entrar com uma ação e reivindicar. Você pegar e falar, olha, esse aqui é meu. Porque o código, as nossas leis, elas já deixam um lapso de tempo muito grande para a pessoa correr. Porque assim, a não ser que você fale, mas eu não sei. Infelizmente não tem como eu falar que desconhecia a lei. A partir do momento que você está aqui 15 anos, nunca fui perturbada, quando eu falo perturbar, é porque a questão de ações possessórias fala da questão do esbulho, da perturbação, Sim. da pessoa entrar e falar assim, isso aqui é meu. E a todo momento também, quando eu entro, Cristina, você fica muito respaldado porque você consultou o cartório. Se você consultar o cartório hoje, vamos dar exemplo que nós vamos entrar aqui realmente no seu imóvel. Consultou o cartório, aí aparece lá, proprietário, Matheus Eduardo, tá? Ele vai ser chamado para explicar, ué. O Estado tem que ser chamado, olha, a Cristina está entrando com um processo lá, vocês são confrontantes? Esse imóvel é seu? A prefeitura também é chamada. Então, prefeitura é pesquisado, estou dando exemplo, prefeitura, o Estado, a União, é de alguém? Não, não é. Então agora vamos ver na escritura. Tem escritura? Tem. Está no nome de quem? Está no nome da Cristina. Então a Cristina ela tem que entrar nesse processo para a gente ver se realmente o que aconteceu, porque ela tem dono. Aí intima a Cristina. Intimou a Cristina. Cristina, vou fazer defesa nada, nem lá eu vou. Deixa correr, tem muita gente que faz isso, né? E quando assusta... Tem gente que nesse tempo. Aqui em Antônio Carlos é muito comum as pessoas trocarem terreno a troco de... Por exemplo, trabalhei para você por muito tempo. E na hora do acerto trabalhista, as pessoas às vezes costumam falar, tira um pedaço do terreno aqui que é seu. Eu não tenho como te pagar, e a pessoa aceita. E aí, quando nós vamos fazer o uso capião, a pessoa que está na escritura é chamada. E a pessoa chegar e falar o quê? Não, realmente eu concordei, eu não vou aparecer, não lembro, foi meu pai, foi etc. Que aqui liga muito a questão de família. Sim. Porque no caso é pequeno, a gente conhece aonde tem escritura, aonde não tem. Então, de qualquer forma, resolveu o uso capião, apareceu uma pessoa desapercebida aí que seja 20 anos, depois que já passou o prazo, já tem escritura, nós já estamos já muito tempo com o direito adquirido, já incorporou essa propriedade ao seu patrimônio e, querendo ou não, já vira sucessão. Em falta da Cristina, os herdeiros já tem, porque já está registrado. Dormiu no ponto, né? Vamos falar assim. Tem jeito, infelizmente. Matheus, eu conheço um caso aqui, Antônio Carlos,
que houve troca dos lotes. Houve troca. Mas troca entre eles ou troca Não, documental? na venda. Um construiu no lugar do outro. Isso futuramente pode trazer um problema, a pessoa tem que requerer também. Não, na verdade, se as duas pessoas, na verdade, eles vão ter que regularizar, né? Porque a casa está verbada no vizinho que na escritura está. É, Não, na verdade. foi um mal entendido de quem vendeu. Venderam 2 lotes. Um para mim e um para você. Perfeito, entendi. Só que na hora de construir, a nossa diretora é que fez a venda. Nosso diretor falou, ó, Cristina, o seu lote é aquele lá. Mateus, o seu é esse aqui. Vamos, sem conferir, vamos construir, vamos E embora. começamos a construir. E quando as 2 casas já estavam prontas, descobriram que construíram nos lotes errados. Você concorda que eles vão ter que fazer uma retificação, né? Porque uso capião não, porque eles já têm escritura. Então, assim, eles vão ter que regularizar. Porque futuramente pode ter problema. Até Porque por- um é dono da casa do outro. Perfeito. Seria Até, isso, né? até porque a gente não sabe como que é a construção de cada um, né? Uma às vezes pode valorizar mais, outra pode valorizar Cidade menos. pequena acontece. Acontece. Acontece muito assim, o bairro Sagrada Família, eu posso falar assim, né? Porque Cresceu lá. cresci lá. Lá teve uma parte que a prefeitura também que passava, né? A questão das escrituras e fazia a questão do desmembramento, etc. Então, assim, eu não sei se todo mundo acompanhou, eu falo até que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Para te falar a verdade, falando aqui, eu tô pensando assim, não sei se eu vou falar se eu já conferi lá em casa, porque eu não conferi. Então, assim, eu não sei, mas provavelmente deve estar regularizado. Mas de qualquer, minha mãe é bem cuidadosa com essas coisas. Mas de qualquer forma, a gente não sabe se aconteceu isso, o que acontece. Será que realmente a pessoa lá, às vezes ou a prefeitura que foi, ou outra pessoa comprou e já revendeu, já vendeu, e aí, infelizmente, tem que desfazer. A gente tem um defeito, então nós, né, seres humanos, uma grande parte não se preocupa com essas coisas, né? E isso causa um problema, não no presente, mas no futuro. Quando a gente falece, né, a gente acaba deixando um problema pro que está vindo aí, né? Na verdade, a gente não tem cultura de fazer testamento. O Brasil não tem essa cultura. Não. É pouquíssimas pessoas que querem deixar tudo organizado. Então, Até porque todo mundo pensa que não vai morrer. não, e outra coisa, quem ficar que resolva. É mais ou menos isso. Então, assim, se a pessoa não está preocupada com essa questão de organizar, e a gente assim conhece, né? Depois que ela faleceu, aí começa as discussões, você vê que famílias até você conhece depois. Viram inimigos, né? Por causa justamente da questão de herança. Mas o testamento, a pessoa às vezes para poder resolver, ela tem que resolver antes a propriedade. Então não adianta eu querer deixar uma casa para você aqui hoje, se ela não está regularizada. Mas quase ninguém tem a curiosidade de olhar uma matrícula, olhar, ver se realmente... E nem tão caro é. A gente tem a impressão que as coisas são caras de mexer com cartório, às vezes de chamar uma pessoa que tem um conhecimento. Olha para mim como está meu imóvel. Tem muitas pessoas que regularizam imóvel, nem é advogado, às vezes outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Imobiliárias, né, cara? Vou regularizar, vamos olhar como é que está essa situação aqui hoje. Olha, o cartório, a gente sabe que não deveria, né? Mas às vezes o cartório de resíduos pode ser que erre a metragem. Às vezes você está falando assim, Mateus, aqui meu é 360 metros. Chega lá, está constando a matrícula 300. Você fala, cadê os 60 metros? E aí na hora que você for vender, você vai trazer um problema. Que a pessoa vai querer te comprar os 360 metros. E você não tem. No papel não, você tem a posse. Pode medir aqui, passa a mão na fita aí, vai medir que vai ter. Então assim, a gente não tem essa... Quando você fala nós, vai incluir muita gente, inclusive eu. Vamos olhar a matrícula? Eu olho mais os clientes do que a própria nossa mesmo. Olha, eu vou olhar aqui como que está. Quando você tem... mas eu vou olhar não, porque eu só tenho um imóvel. Beleza. Mas outras pessoas que vão tendo outros imóveis, às vezes tem imóvel que está sendo até, entre aspas, invadido, a pessoa nem sabe. Já reparou que quando você tem um determinado imóvel,
Às vezes a pessoa, na hora de fazer o muro, aonde eu coloco esse muro? Ah, o vizinho não construiu ainda, não está me ajudando no muro. Aí eu ponho um pouquinho para dentro do Só um pouquinho. Eu vou colocar só um pouquinho aqui que não vai ter problema. Mas você pode ter certeza que futuramente ele vai trazer um problema. Aqui, né, principalmente aqui onde você mora, é um bairro mais antigo, né? As casas já são assim, vizinhos né? Vou falar 30, 40, 50 anos. 200 anos. Então, assim, não vai ter esse problema porque ele já sabe, tá? Então, mas as coisas vão mudando. Eu fico vendo, igual, por exemplo, aqui na igrejinha, o loteamento saindo, a gente vai acompanhando aqui na cidade que vai tendo outros imóveis, né, nascendo, e a pessoa, às vezes, não tem esse cuidado. Então, eu vou um pouquinho para cá E é engraçado, né? Da morte. É uma atitude que extremo, pode né? causar. Eu sei de uma história que 2 irmãos, um matou o outro de um moirão um pouco dentro do terreno. Eu olha que é moirão, não falo nem de muro, hein? Um moirão. Que é fácil de arrancar. É um absurdo a gente falar isso, mas é verdade. Mateus, eu só quero agradecer aqui os nossos parceiros, né? A farmácia Bem Popular Brasil, que é aqui em Antônio Carlos, ali ao lado do Banco do Brasil. Você já foi lá? Já conheço. Já conhece? Tem que virar cliente. O Rafael de casa. Isso é ótimo. E também a Matos Calçados, que fica em Barbacena, ali próximo ao Jardim dos Andradas, né? O Jardim dos Macacos, Eu que sei. A gente fala. Perto do Banco do Brasil. Isso também. Tem que ir lá conhecer o nosso amigo Henrique. E eu quero agradecer a nossa diretora e a nossa assistente, né? A Egleia e a Jéssica, que estão aqui sempre nos ajudando, participando conosco. Mateus, nosso tempo, infelizmente... E passou rápido, hein? Nossa, muito rápido. É um assunto que eu penso que a gente ficaria aqui horas e horas e horas. Mas nós ainda temos 5 minutinhos e eu gostaria que você desse um conselho para as pessoas que tivessem. Eu sei que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas quem tem tem esse tipo de problema, não sabe como fazer, quem eles devem procurar, né? Que tipo de sugestão você dá para as pessoas? Então, é até boa sua pergunta. É a questão que a pessoa deve procurar para se orientar. Primeiro, ela tem que procurar um profissional. Então, quando eu falo profissional, eu como advogado, eu tenho que deixar bem claro que a pessoa sempre tem que procurar um advogado da sua confiança. Porque às vezes a gente está conversando aqui hoje e às vezes a pessoa está acompanhando lá e fala, olha, o Matheus está falando de uso campeão ali, tá? Pode ser que eu vou procurar. Não é essa a questão, porque todos os profissionais, eles estão aptos a fazer isso, a questão do advogado. Então a pessoa vai procurar um advogado da sua confiança. Aqui nós temos vários pratas da casa, né? Que em casa, né? São vários profissionais bons. E aí a pessoa procura o profissional de confiança dela, o advogado. E aí ele vai passar uma relação de documentos, né? Que vai ser nada mais que nós estamos conversando aqui. Justo título, a posse, quanto tempo você está lá, quem são os vizinhos, que aí ele vai dar toda a orientação, porque na verdade esse tipo de ação de uso campeão, independente se for no cartório, independente se for judicial, você vai precisar de um advogado e de um engenheiro, que os dois sejam de sua confiança, que possa fazer esse trabalho e acompanhar. Então, primeiro, é uma relação de confiança. Então você tem que procurar uma pessoa que você tenha confiança e que aí ele vai te dar todo o caminho. Então, o primeiro passo, além de juntar essa documentação, eu ser orientado por uma pessoa da sua confiança. Então, procura um advogado da sua confiança. Ele vai, às vezes, Matheus, mas eu não conheço nenhum engenheiro. Então, o que você faz? O próprio advogado do profissional tem um engenheiro. Então, mas a pessoa procura... Matheus, a pessoa procurou o Matheus. Eu tenho um engenheiro que a pessoa, às vezes, até a gente está acostumado a indicar. Não gostei disso, mas tem outros. E aí nós vamos caminho. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que procurar é um advogado de confiança para que ele possa orientar e ver qual modalidade, qual tipo de uso campeão que a pessoa vai encaixar que vai ser melhor para ela. Às vezes ela não vai perder metragem, às vezes ela não tem um documento hoje, mas pode ser que consiga. Então, a primeira coisa é ela procurar esse profissional. Legal, Matheus. Olha, eu quero
te dar os parabéns pela sua ética, né? Olha que bacana, né, diretor? Em vez de você aproveitar e fazer a sua propaganda, vocês perceberam isso, gente? O profissional que tem ética, ele é muito diferente, né? Porque ele deixa claro que você tem que procurar aquele que você confia. Parabéns pela sua ética, Obrigado. parabéns pelo seu profissionalismo e eu espero que você possa voltar outras vezes na hora da prosa para poder esclarecer. Eu sei que você pode esclarecer muitas coisas para nós e ajudar as pessoas que participam. Porque olha, Matheus, a Hora da Prosa, ela foi criada com o intuito de divulgar o trabalho das pessoas e também para orientar as pessoas, né? Gente, nós tivemos aqui hoje uma consulta de um advogado gratuito. Olha que legal, né? Nós não pagamos nada para isso. Então, gratuita não, o pão de queijo... vai ser, né? Mas olha, fica aqui o convite, quando você puder voltar, para a gente falar de outros assuntos, tem muitos assuntos, inventaram outro assunto interessante, Sim. E eu sei que dentro da sua profissão nós temos vários assuntos que interessam muito para as pessoas, principalmente aqui de Antônio Carlos. Muito obrigado pela sua presença e eu espero que, com relação à área empresarial, que você tenha muito sucesso. Porque como advogado você já é um sucesso, né? Obrigado. Como professor também. Então agora eu tenho que desejar que a área empresarial vá a 1000 anos-luz para que a gente possa, num tempo bem curto, né? Nós vamos convidar o Matheus Rema, empresário, para poder participar conosco. Mais uma vez eu agradeço, reforço, né? Fiquei muito feliz pelo convite. Querendo ou não, é uma oportunidade da gente bater um papo e falar, né? Às vezes é dúvida de alguém que está nos acompanhando. Sim, ajuda muito. Ajuda. E de qualquer forma, acaba valorizando. A gente fica feliz de valorizar, não só porque eu sou de Antônio Carlos, eu sei que vem outras pessoas, independente de ser de Antônio Carlos, mas valoriza, né? A gente e deixa um espacinho para a gente poder também falar. Então, assim, muito obrigado, desejo sorte. Ainda mais pela Hora da Prosa, tenho certeza que 2 anos vai 3, 4, 5 e vai embora. Nós vamos estar aqui velhinha, né, diretora? É mais ou menos isso. E aí eu espero que eu possa realmente ser convidado para voltar outras vezes. As portas, Matheus, já estão abertas para quando você quiser voltar. Muito obrigado. Viu? Obrigado e uma boa noite a todos aí. Espero que tenham gostado. E, gente, olha, siga os nossos canais, nos ajudem, né? Nós tivemos 6 meses parado, mas não parou. Olha que interessante, os seguidores nos ajudaram, mas podem ainda ajudar muito mais. No YouTube, Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Facebook, Cristina Carvalho, são 2 faces. E no Instagram, Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Nos ajudem. Quanto mais vocês curtirem, comentarem, derem like, né, diretora? Quanto mais vocês fizerem isso, gente, mais nós vamos alcançar um público maior. Então nos ajude, né? Nos ajude a levar essas pessoas que são de Antônio Carlos aí para o mundo, né? Para que as pessoas saibam que aqui, apesar de uma cidade pequena, nós temos bons e grandes profissionais, como hoje o nosso amigo Matheus. Uma boa noite a todos vocês, obrigada pela participação e até terça-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer, na próxima Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Valeu!